Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 15, nossa harpa bem conhecida. Aproveite essa oportunidade, que pode ser a única oportunidade que Deus está dando uma alegria com o Senhor. Oh, tão que eu andei e perdi o aqui, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu sangue verteu pra salvar um grande pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado, eu vi sobre minha espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quando todo então esse meu coração, conhecendo o excesso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus dê misericórdia, que nós vivia na perdição, não via a voz do Espírito Santo, não via a voz de Deus falar, nós não entendíamos quantas vezes o Espírito Santo falava a nós, e nós não via a voz do Espírito, não entendíamos. Mas no dia que Deus teve grande misericórdia, que abriu nossos olhos espirituais, que abriu nosso ouvido espiritual, que ouvindo esta palavra, louvamos a Deus, e que nós chegamos a Jesus. Aí nós sentimos alegria na alma, sentimos alegria na vida. Falou Deus, mas antes eu te servi, mesmo quando eu era jovem, criança.
mas graças a Deus que Deus nos alcançou. Vamos louvar o Senhor pelo 193 e neste louvor tirar de oferta para a casa do Senhor, mas devolva com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria, louvando o Senhor. Minha alma a Ele suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do nosso Deus, mais uma vez falando com Ele, mais uma vez louvando Ele, e mais uma vez vamos meditar na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, em 2 aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E embora meditar nas Escrituras Sagradas, para nós aprender mais um pouco de Deus, para a gente servir melhor ao Senhor e também para a gente saber como vencer o inimigo, como derrubar Satanás. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5,
e o versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Curva sua cabeça em nome de Jesus e ora a Deus, agradecendo ao Senhor comigo pela palavra lida e pedindo, Senhor, para abrir a porta da palavra, que o Senhor possa falar com a gente nesta noite, em nome de Jesus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor por mais um dia, agradecemos o Senhor pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos, agradecemos o Senhor por estarmos aqui e agradecemos o Senhor pela palavra lida. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que toma a primazia da nossa reunião, do nosso culto, toma a direção da palavra e fala conosco segundo a tua vontade, Deus. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há poucos instantes ali, agora na secretaria, louvado seja Deus, nosso irmão Isaac. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Graças a Deus por isso. Mais uma pessoa no caminho, na presença do nosso querido e eterno Deus. E sexta-feira passada estivemos lá em São Soares à noite. Nós estamos trabalhando lá durante o dia e fazendo uma casa lá, construindo uma casa para ajudar lá uma empreita lá e para ajudar no centro de recuperação. E quando foi na sexta-noite, estive lá visitando uma família descrente e graças a Deus aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E assim vai Deus salvando e chamando gente para o caminho dele, para o Evangelho, e graças a Deus por isso. No sábado, os irmãos da igreja, Assembleia de Deus de Artimídia, eles vão estar em festa no sábado, um trabalho, um congresso de senhoras e tal, e eu quero pedir aos irmãos que puderem ir lá no sábado, vão lá cooperar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, no sábado, viu? Domingo de jeito nenhum, domingo cada um na sua igreja, bendito é o nome do Senhor. Então bora ensinando nossa igreja, disciplinando nossa igreja, para nossa igreja saber se comportar, para ajudar, para cooperar, mas seguir as orientações da liderança, e assim a gente chega no céu. Pois embora, pastor, muitas almas aceitando Jesus, muita gente aceitando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e é Deus agindo, mas a gente nunca pode se conformar, a gente nunca tem que se alegrar, tem que dar glória a Deus, tem que ficar feliz, mas ficamos felizes porque essas pessoas aceitaram. A semana passada foram umas 12 pessoas, hoje mais uma alma. Então quer dizer, a gente tem que ficar feliz, glorificar o nome do Senhor, mas amanhã a gente já tem que deixar essa felicidade, essa alegria já aqui de lado e já marchar para cima de outras pessoas para ganhar para Jesus. Entendeu o que é ganhar alma para Jesus? Você não pode ficar só se alegrando e dizendo: eu ganhei uma alma, já ganhei, tem 3 meses só falando naquela alma. A gente tem que se alegrar, a gente tem que vibrar, a gente tem que glorificar o nome do Senhor, mas a gente amanhã, a gente já tem que deixar essa alma, louvado seja Deus, guardadinha aqui, e já partir para ser, porque se eu ficar nadando na alegria, na felicidade, vibrando a vida inteira só por uma pessoa, eu vou deixar as outras de lado. Então devo me alegrar, glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus pelas almas que Ele está salvando, que Ele já chamou esse ano, mas já tenho que, em nome de Jesus, disciplinar minha mente e dizer: amanhã eu já tenho que partir, você entendeu? Em busca de alguém, para ver se eu consigo levar mais alguém a aceitar o Senhor Jesus. E entender o que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é isso aí. Bendito é o nome do Senhor.
Então vamos continuar. Louvado seja Deus, porque se a gente não fazer assim, a gente vai acabar se conformando, vai acabar se estacionando. E já vejo muita gente se estacionando, muita gente já parando, porque diz: nossa igreja, Deus está abençoando. Então, quando Deus está abençoando demais a igreja, o risco que corre da igreja se, louvado seja Deus, se saciar demais e achar que já está bom demais e não querer mais fazer outra coisa. Então Deus tem feito grandes milagres na nossa vida, na nossa igreja, tem, mas precisamos continuar avançando. Precisamos continuar avançando. Então não é ficar só num projeto, precisamos sonhar com outros projetos. Tá bom o centro de recuperação, tá bom a casa do vovô, tá bom a escola, tá bom a igreja, nós hoje, louvado seja o nome do Senhor, de janeiro até aqui, já mais de 200 pessoas que aceitaram Jesus no nosso campo. Bendito é o nome do Senhor. Então nós temos uma meta a bater no final do ano, que no mínimo temos que fazer lembrar na igreja 100 pessoas. Então nós temos que correr. A gente tem que correr, não pode ficar dizendo: o ano passado foi 130 e poucas pessoas que lembraram na igreja. Então a gente não pode ficar só se alegrando pelo ano passado e vivendo de passado. Precisamos pegar o passado, jogar aqui para o presente e dizer: vamos correr atrás de mais 100. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus preparou essa igreja, Deus preparou tudo isso. Bendito é o nome do Senhor. E agora há poucos dias a igreja nossa só está esperando o documento sair, porque lá na Vila de Riachão, o pessoal de Lençóis, a igreja de Lençóis fez uma doação daquele templo lá, quando chegando na Vila de Riachão, fez uma doação para a nossa igreja. Já pediram o CNPJ, o endereço e tal, e assim vai entrar no CNPJ da igreja mais um templo. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Então, graças a Deus por isso. Agora, a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar. Precisamos alegrarmos, glorificar o nome do Senhor, mas sempre com essa mente: tá bom, tá? Deus tem abençoado, sim, mas amanhã eu já preciso entrar em outra batalha, em outra meta, porque eu preciso fazer o nome do Senhor Jesus ser mais glorificado do que eu já fiz. Inauguro um templo hoje com os irmãos. Amanhã cedo eu digo: muito obrigado, Jesus, por aquela inauguração, mas aquela inauguração é coisa passada. Vamos falar naquilo por falar, porque temos que falar do que Deus já fez e tal, mas na minha mente já entra outra coisa. Agora temos que já começar a correr para construir outra igreja, porque o tempo passa, a velhice chega e precisamos chegar na nossa velhice, precisamos envelhecer com a consciência bem tranquila, em nome do Senhor Jesus Cristo, para quando ficar velho ficar dizendo: oh rapaz, arrepende que quando eu era novo não tinha feito BBB, certo? Eu quero ficar um velho, já estou velho, mas sim, vou ficar mais velho. E quero envelhecer, mas envelhecer de consciência tranquila, que enquanto eu pude fazer, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz. Então bora fazer, em nome do Senhor Jesus. Então disciplina sua mente. Alguém aceitou Jesus hoje? Louvado seja Deus, glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, agradecemos o Senhor, mas amanhã já precisamos, em nome de Jesus, sonhar com outra pessoa, para não ficar só naquela pessoa. Tá bom, tá? Foi bom? Foi. Tá maravilhoso, sim, mas precisamos ganhar mais gente para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pois vamos meditar na palavra de Deus, bora meditar nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo muito, irmão, sobre isso, é porque uma coisa que eu tenho na minha cabeça: eu nunca tive vontade, nunca tive vocação para ser pastor. Se Deus deixasse eu escolher, é que eu entreguei meu livre-arbítrio para Deus, minha vontade própria. Só Deus, faz de mim o que o Senhor quiser. Agora, a primeira coisa que eu escolheria era deixar de ser pastor.
viu? Eu sou sincero. Tem gente que é tudo metido para querer ser pastor, para querer estar na frente do povo, para querer dizer que é o pastor. Olha que loucura, que vaidade do cão. Aí imagina um negócio desse. Tu vai entender, tu vai concordar comigo. Prestar conta pela minha alma já vai ser tão difícil, já vai ser difícil. A Bíblia diz que quem liderou vai prestar conta a Deus por todas as almas que liderou, que pastoreou. Aí prestar conta pela minha alma já é difícil. Imagina ter que prestar conta pela alma de todo, no mínimo, eu mais Juvinha, já pastoreamos com vocês, juntando Iraquá e outros campos, no mínimo 7.000 pessoas. E aí, prestar conta por uma alma já é difícil, e prestar conta por 7.000 almas. Então é isso que gera preocupação. Então por isso eu digo, eu faço porque Deus me chamou. Agora vocação para isso eu não tenho não. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor faz com a cara fechada. Eu nunca fiz nada para Deus com a cara fechada. Tudo que faço é de coração e é com alegria, e aprendi a ser grato a Ele. Tudo que faço para Ele é movido por uma gratidão. Eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, isso aqui não é nada, mas o Senhor fez por mim, dando a sua vida lá no Calvário para me salvar. Bendito é o nome do Senhor. Então abri mão de muita coisa para viver isso aqui. Bendito é o nome do Senhor. Abri mão de muita coisa para viver isso aqui, mas estou feliz. Eu mais Juvinho, nós somos felizes por estar fazendo isso aqui. Engrandecido ao nome do nosso querido e eterno Deus. Então, por eu ter isso na minha cabeça, eu sempre falo para Deus: se eu sou do Senhor, me dá almas. Se o meu ministério é aprovado pelo Senhor, então faz igreja minha crescer, porque senão eu abro mão e o Senhor coloca outro para fazer a igreja crescer. Porque a igreja ela tem que crescer, o número de crentes tem que aumentar, a prosperidade da igreja tem que vir. Então eu trabalho com Deus é desse jeito. Se eu sou aprovado pelo Senhor, então prospera a minha igreja, prospera meu ministério. Se eu não fui aprovado pelo Senhor, me tira logo e bota outro para prosperar a tua igreja na terra. Bendito é o nome do Senhor. Então por isso eu fico pegando no pé. Você entendeu? Porque você tem que ganhar uma alma, porque você tem que levar alguém a Jesus, no mínimo uma pessoa. Eu mais Juvinha tem um voto que se eu e Juvinha não levar 40 pessoas a aceitar Jesus por ano, não é aqui no altar da igreja, não é aqui de pregação de igreja, isso aqui ninguém ganhou alma não, aqui foi todo mundo. Tem pregador mentiroso, cantor mentiroso. Eu preguei lá em tal lugar e 10 almas aceitou Jesus, ganhei 10 almas para Jesus. Mentiroso, picareta do campo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí para ele pregar naquela festa, o pastor botou a igreja em oração, um mês de oração, um mês jejuando, um mês clamando a Deus. Aí Deus faz aquele movimento todo. Foi o pregador que ganhou as almas? Não, foi todo mundo, foi um ganho coletivo. Um cantou, o outro orou, o outro jejuou e o pregador pregou. Então não foi só o pregador que ganhou. Quem ganhou foi a igreja no geral, foi todo mundo. A igreja ganhou X almas, não foi pregador. Agora isso que a gente vota é um voto que o mais Juvinha tem, de ir até as pessoas, na casa das pessoas, e levar as pessoas a aceitar Jesus. E a gente pede Jesus. Se nós não ganhar 40 pessoas para o Senhor por ano, mata logo a gente, tira a gente desse mundo. Só quero que o Senhor nos dê a oportunidade para a gente morar no céu, mas é melhor morrer do que viver nesse mundo assim, Jesus. É eu e Juvinha. Então quando eu pego no meu pé que nós temos que ganhar 40 almas para Jesus, pregando, indo nas casas e tal, eu pego no teu pé para tu ganhar só uma alma. Só precisa você ganhar uma pessoa para Jesus por ano. Não precisa você ganhar 40. Não precisa você correr como uma Juvinha corre. Não precisa isso tudo. Mas que você venha influenciar, no mínimo, uma pessoa a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Essa semana fizemos umas visitas ali, umas 3 pessoas aceitaram Jesus. Aí eu disse para o irmão: ó, eu vou te dar meia alma daquela lá, viu? Bota aí no teu, que tu ganhou meia alma. De outra vez nós fazemos visita, mais 2 aceitar Jesus, aí tu ganha mais meio, então vai para 1, viu? Meio com meio, 1, então bora. Em nome do Senhor Jesus. Embora meditar na palavra de Deus, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Irmãos, louvado seja Deus. Uma das coisas
que mais o diabo tenta fazer é levar o crente a não acreditar na obra que Deus fez na vida dele. O que mais o diabo tenta fazer, e ele tem conseguido na vida de muita gente, é levar a pessoa a não acreditar no perdão de Deus. Então, essa igreja lá de Corinto era uma igreja muito boa, tinha os dons, mas uma igreja problemática. Uma das igrejas mais problemáticas era a igreja de Corinto. Bendito ao nome do Senhor. Então estava lá uma contenda do cão, uns dizendo que aceitou Jesus de coração arrependido, que Jesus perdoou os pecados e que a conta dele foi riscada, foi apagada, que ele não devia mais nada. O outro disse: não, para ir para o céu, certo? Só aqueles que pecou menos, aqueles que veem cara direito, cara honesto, BBB. Estava essa confusão lá dentro. Louvado seja Deus. Uns puxavam a salvação para um lado, outros puxavam para o outro, e estava um angu de caroço do cão lá nessa igreja. Louvado seja Deus. Foi quando Deus inspirou o apóstolo Paulo para ele esclarecer para eles, bendito ao nome do Senhor, para acabar com aquele problema e em nome de Jesus todo mundo seguir o Senhor Jesus, mas seguir em paz. Aí foi quando Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, se está em Cristo, está em Cristo é aceitar Jesus de coração, é aceitar Jesus de verdade, é se arrepender. Louvado seja Deus de coração. Estar em Cristo não é só da boca para fora, precisa nascer do coração, aceitar Jesus de verdade, aceitar Jesus e se arrepender. Bendito ao nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se está em Cristo, se aceitou Jesus de verdade, louvado seja Deus, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Aí Paulo ainda disse, louvado seja Deus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então precisou Paulo escrever essa carta, essa segunda carta, e nesse capítulo entrar nesse assunto, para ajudar a resolver aquele problema, aquela situação que não ia muito boa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa madrugada, orando a Deus e pedindo ao Senhor para me dar uma palavra para hoje à noite, o Senhor colocou no meu coração este versículo. Bendito ao nome do Senhor. E você que é obreiro, você que pretende ser obreiro, você que é missionária, pretende ser missionária, nunca acha que você é dono da razão, certo? Nunca acha que você sabe de alguma coisa. Coloca a sua confiança no Senhor, e quando for dirigir um culto, quando for, você entendeu, louvar, peça ao Espírito Santo o hino, pergunte para ele qual hino que eu devo cantar, qual texto bíblico que eu devo ministrar, porque muitos começam a achar que já sabe, e aí às vezes Deus está querendo que ele lê o Salmo primeiro e ele lê o 2, e aí vai dar problema. O ministério dele vai se enterrando, a igreja dele vai se enterrando. Então, mesmo que conhecemos a palavra de Deus, já lemos a Bíblia várias vezes de capa a capa, mas nós precisamos sujeitar-nos à vontade do Senhor nosso Deus, porque nós não somos o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus, que foi Ele que comprou com o sangue dele, não fui eu nem você. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. Então, nós nos tornamos nova criatura, aceitamos Jesus de coração, Jesus perdoou nossos pecados, e aí o nosso passado foi perdoado. Jesus ainda pegou o nosso passado, lançou no mar do esquecimento,
E ainda diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então nós recebemos o perdão de Deus. Essa questão, porque às vezes tem muitos crentes, tem crente na nossa igreja que nunca foi no centro de recuperação. Tem crente na nossa igreja que nunca concordou com aquele centro de recuperação. Tem crente na nossa igreja que nunca contribuiu para aquele centro de recuperação. Está vendo que dentro da mesma igreja a maioria contribuiu, a maioria contribui, a maioria já foram lá, mas tem um rebanho que nunca foi. Por que nunca foi? Que não contribuiu e não contribui, não quer contribuir. Louvado seja Deus. Às vezes a gente é uma coisa e a gente não percebe. Quando eu vivo aqui ensinando e dizendo: irmão, sabe quem é o pior inimigo nosso? É a gente mesmo. Meu pior inimigo não é você. Meu pior inimigo sou eu. A natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, se a gente não tomar cuidado e levar ao pé da letra, essa natureza pecaminosa leva a gente a agir em áreas que a Bíblia condena, leva a gente a fazer coisas que a gente não está percebendo. Aí um dia um irmão disse para mim: olha esse irmão enquadrado neste versículo, onde Paulo escreveu este versículo para resolver um problema, porque muitos, lembra lá que lá na igreja de Corinto, uns, você entendeu, comia carne, outros condenavam a beber, uns comia, você entendeu, legume, outros não concordavam, e aquela bagunça. Bendito ao nome do Senhor. Então Deus inspirou Paulo para escrever essas cartas e tal. Então lá dentro ficava: rapaz, eu acho que para o cara ir para o céu, o cara tem que ser honesto. Sabe, acho que o cara que matou 50, se fica crente, não consegue o céu, não consegue morar no céu. Se matou 50, se aceitar Jesus, eu não acredito que Deus perdoa, sabe, irmão, porque matou assim tão cruel, sabe, irmão, olha aqui, louvado seja o nome do Senhor. Está no mesmo grupo, na mesma classe, louvado seja Deus, daquele povo. Lembra quando Jesus vai lá e Zaqueu estava lá em cima de um pau? Aí Jesus olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu na alegria e foi lá com Jesus para a casa dele. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, olha a classe aí, ó. Cuidado para nós não entrar nessa classe. Cuidado para a gente não entrar nessa classe de gente. Aí olhar e disse: não é esse aí que é o bom da boca, não é esse aí que diz que é o Filho de Deus, não é esse aí que diz que é honesto, não é esse aí que diz que é santo. E como é que um homem santo, um homem puro, fica aí na casa, comendo aí na casa desse homem pecador? Olha aí essa classe. Aí Zaqueu já pulou de lá e disse: Jesus, se eu dei prejuízo a alguém, eu restituo quadruplicado. Certo? Então Zaqueu já quis, você entendeu, resolveu o problema para Jesus não sair da vida dele. E Jesus disse: não quer saber do teu passado. Hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí quando você vai lá para a cruz, você vê Jesus perdoar um ladrão, um malfeitor que foi condenado à pena de morte. Mestre, eu não vou falar do outro troço não, porque o outro troço ruim, você entendeu, é dessa classe aí, que ficou que o quê? Tu não é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Você entendeu? Acho que ele queria uma pombazinha, ele queria provocar essa situação para ver se Jesus agia e se salvava eles da cruz. Aí o outro disse: cala a boca, seu bestalhado, tu não sabe, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxe aqui, nós estamos aqui porque a gente merece isso aqui. Mas esse homem nenhum mal fez, esse homem não matou, não roubou, não fez nada de errado. E olhou para Jesus e disse: mestre, quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Olha essa classe de gente, e tem muitos crentes que, se for apurar mesmo, se apurar o negócio mesmo, louvado seja Deus, discorda do perdão que Jesus deu para aquele ladrão na cruz. Quem sabe ele matou 10, quem sabe ele matou 20, mas Jesus disse, louvado seja Deus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Engrandecido ao nome do Senhor. Aí você vê lá, quando Jesus se encontrou com aquela mulher adúltera, que os homens trouxeram aquela mulher e queria pegar Jesus numa falha na lei, e disse, mestre, na lei de Moisés diz que tais mulheres que for apanhada no ato de adultério tem que ser apedrejada, e nós pegamos essa aqui no ar, pegamos no fraga, e nós, por que tu diz? E Jesus só escrevia, eles perguntando, até Jesus disse, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra. E aí um foi saindo, outro foi saindo, ficou só Jesus e a mulher, e Jesus perguntou à mulher, cadê os acusadores? Foi embora. Ninguém te condenou? Não. Jesus disse, pois nem eu também te condeno. Vai, eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Você está entendendo? Bendito o nome do Senhor. Que essa semana eu fiquei, você entendeu? Dizendo, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que isso? Porque um pastor, um amigo meu, você entendeu? Eu convidei ele para fazer uma visita lá no centro de recuperação, louvado seja Deus, e ele disse para mim, respeito, mas não concordo com esta obra. E eu disse, eu também respeito a sua decisão, a sua posição, mas continuo em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, continuo fazendo. Em outras palavras, aí ele entrou num argumento dizendo, a ciência diz que drogar para sempre. A ciência diz que quem foi alcoólatra não tem jeito. Eu disse, mas Jesus disse uma coisa, olha aí, eu estou falando das duas classes, viu? E é para tu ver em qual das duas tu está, qual dos dois grupos tu faz parte. Louvado seja Deus. Aí Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito ao nome do Senhor. Se Jesus libertar, está libertado. Bendito ao nome do Senhor. A ciência diz, mas a ciência fala de uma química, a ciência fala de uma doença crônica que a pessoa contraiu. Eu entendo tudo isso. Louvado seja Deus, o negócio é tão forte que o filho de uma pessoa que usou droga, ele tem 50% na genética de ser um drogado. Um filho de quem bebeu cachaça, que foi alcoólatra, tem 50% de ser alcoólatra. É a mesma coisa de uma pessoa, um menino que é filho de uma pessoa que tem diabetes, ele tem na genética dele 50% de ser diabético. Você entendeu? Um filho de um hipertenso, ele tem 50% de ser hipertenso. Isso está na genética, eu entendo tudo isso, mas eu acredito, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem o poder, e Ele dá esse poder, louvado seja Deus, para a sua igreja, para aqueles que aceitam Ele como Salvador, ter domínio próprio, e quando a vontade de beber bater, ele ter poder, ter autonomia para dizer, não vontade de usar droga, não vontade de beber. Bendito ao nome do Senhor. Mas muitos vivem dizendo por aí que é só quem bebeu, quem usou droga, que sente vontade de pecar. Tem uns crentes mentirosos, tem uns crentes enganadores. Vamos ser direto. O crente que falar que não passa na mente dele pensamento de pecar, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Porque a natureza pecaminosa está no nosso sangue. E essa natureza nos impulsiona, sem a gente querer, sem a gente programar, sem a gente pedir, para desejar pecar, quando pensa que não passa na nossa mente. Crente tem que ser verdadeiro, crente tem que ser sincero. Agora só desejar, pensar em pecar, já pecou? Não. Tem que consumar. Então nós precisamos entender que não é só quem usou droga, que mesmo na igreja um dia pode sentir vontade de usar droga. Todo mundo foi escravo de um tipo de pecado.
Ninguém foi santo, ninguém foi puro. Bendito ao nome do Senhor. E o pecadão e o pecadinho levam para o mesmo inferno, levam para o mesmo lugar. Bendito ao nome do Senhor, se não se arrepender. Se arrepender dos vossos pecados, seja lá qual for o tipo de pecado, poderoso é Deus para perdoar e amoroso é Deus para perdoar, rico em misericórdia é Deus para perdoar. Bendito ao nome do nosso querido e eterno Deus. Mas eu preciso entender isso, que Satanás quer me levar a fazer parte dessa classe de gente, louvado seja Deus, que não acredita que alguém que foi isso ou aquilo no passado pode ser um cristão, pode ser um servo de Deus. Bendito ao nome do Senhor. Satanás, ele trabalha para levar a igreja a cair no descrédito. Satanás trabalha para levar a igreja a não acreditar numa libertação, numa metamorfose, numa transformação de Deus na vida da pessoa. Engrandecido ao nome do Senhor. E eu e você precisamos ter cuidado para a gente não virar outra coisa, para a gente não passar, você entendeu, para esse lado. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente começa, você entendeu, a achar que não é de qualquer jeito que um chega no céu. Não era assim que nós pensávamos? Quando o crente falava que se aceitasse Jesus como Salvador de verdade, de coração, que Deus perdoaria os pecados e que a pessoa iria um dia morar no céu, nós falávamos só se for o céu na boca da onça. Quem é o pecador que vai morar no céu? Pecador sujo não vai morar no céu coisa nenhuma, certo? Não tem jeito disso não. Então nós viemos dessa cultura, e essa cultura está dentro de nós, abafada, enterrada dentro de nós, mas se a gente não tomar cuidado, ela brota, e se ela brotar, a gente vai ficar achando, a gente vai achar que para ir para o céu, a pessoa tem que ser honesto, e não pode ser isso, aquilo, desde pequeno tem que ser BBB, blá blá blá. Então lá dentro da igreja de Coríntios tinha esse problema, e não foi só lá em Coríntios não, aqui agora também tem, aí na sua igreja que você está me ouvindo, tem também. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu e você não tiver cuidado, nós vamos virar para esse outro lado, nós vamos ingressar nessa classe também, porque nós não somos melhor do que ninguém. Então eu preciso estar alimentando o perdão de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Eu preciso estar lembrando do que Deus fez na minha vida. Dia 2 de maio de 93, quando eu, Gilvinha e Zete, minha cunhada, rendemos aos pés de Jesus, aceitamos Jesus. Quando os irmãos fez a oração, eu senti, quando eles fez a oração, apresentando nós ali a Deus para nós ficar crente, eu senti uma coisa ruim saindo de dentro de mim e senti uma coisa boa apossando de mim. Quando foi no outro dia que eu acordei, parecia que eu estava em outro mundo, e estava mesmo. Eu estava em outra dimensão, estava em outra área, em outra coisa, e aquela alegria e tudo novo na minha vida, e eu olhava para um lado e para o outro, e dizia, mas é verdade mesmo isso que está acontecendo? Aconteceu mesmo de verdade? E eu fui lucrando, e isso vai fazer 32 anos, agora dia 2 de maio, louvado seja Deus, que aceitamos o Senhor Jesus. Só que é uma batalha quando Judas, irmão de Jesus, orientou a gente a batalhar pela fé, porque não é fácil não. O diabo quer me levar, você entendeu, a desacreditar no Deus Todo-Poderoso, nessa lavagem, bendito ao nome do Senhor, nessa purificação. Ele quer levar eu a acreditar, você entendeu, que Deus não é tudo isso. Então eu preciso estar focado na palavra de Deus.
e todo dia agradecendo o Senhor por Ele ter me dado o direito de ser filho dEle, de voltar para Ele, de ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. E todo dia eu tenho que dizer graças a Deus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É uma guerra, mas é possível. Se eu estou conseguindo, tu também pode conseguir a ser esse tipo de crente. E cuidado para tu não passar para outra classe. Cuidado para tu não passar para outro grupo. Irmãos, para a gente tomar cuidado, a gente passa para outro grupo, passa para o outro lado. Você não vê aí um monte de pastores que não tem coragem de chamar a igreja dele na frente, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Não tem coragem de chamar a igreja na frente para Jesus curar. Não é outra coisa não. É que infelizmente já passou para o outro lado. Irmão, através das minhas atitudes, dos meus atos, eu digo quem eu sou. Não é pelo falar, eu sou isso, eu sou aquilo, e BBB, bom. Eu também creio, mas quando chega na hora, não acontece. É porque não está acreditando mais. Mas graças a Deus, que a nossa igreja continua, Jesus curando. Lembra lá do testemunho de irmã Etiane? Cadê a irmã Etiane? Está aí hoje? Está ali, o testemunho que ela contou lá no André Alves, que Deus curou ela do coração, do monte de enfermidade, porque ela veio conversar comigo e disse: eu quero fazer, com eu Gilvinho, eu quero fazer irmã Cleuzinha, eu quero fazer parte do projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela veio conversar com a gente, porque Cleuzinha já conversou com ela. Você sabe que Cleuzinha é doida, né? E Cleuzinha não tem juízo. E crente que Deus usa são aqueles que não têm juízo. Deixa eu te falar assim: quando o cara é muito educado, é muito ético, é muito pensativo, é muito aquela coisa, Deus não usa muito não. Agora, quando o cara é doido, que Deus bota na cabeça dele, ele solta tudo. Então Cleuzinha disse: não, mas tu vai fazer parte do projeto. Ele disse: bora começar com o pastor. Ele levou ela lá. Chegou lá e disse: pastor, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho esse, eu tenho esse. E desse jeito que eu estou, não tenho condição, eu gostaria de fazer parte do projeto. Eu me apaixonei por esse projeto e queria fazer parte. Eu disse: mas tu vai fazer parte. Aí tu pode participar das reuniões, vai fazer o teu tratamento e Deus vai preparar tudo. E no final das contas, no fritar dos ovos, no final do fritar dos ovos, para tu entender. Aí Deus curou ela e graças a Deus ela está curada. Bendito o nome do Senhor. E ela faz parte. Agora, se ela pegasse uma irmã, daquelas irmãs pessimistas, irmã, porque tem irmão que ele só fala no médico. Tem irmão que ele não sabe falar em Deus, não. Ele só fala no médico. É só de médico e de remédio. Só de médico e de remédio. A confiança dele está só no médico e no remédio. A confiança em Deus, olha ele do outro lado. Se tu está assim, tu já está do outro lado. Tu tome cuidado, porque passando para o outro lado, para voltar em um Deus nos acuda, é quase impossível. Se ela tivesse andando com alguém pessimista, alguém ético demais, alguém certo demais da cabeça, ia dizer a verdade, mas difícil, mas irmã, você vai para o médico, irmã, toma tal remédio, irmã, bebê, já. Aí Cleuzinha disse: não, bora conversar com o pastor, mas Deus está no céu, Deus pode te curar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela chegou, veio conversar com nós, eu disse: Deus está no mesmo lugar e pode fazer milagre na tua vida. Creia que Deus pode fazer milagre na tua vida. E Deus fez para a glória e honra do seu santo nome. Então é porque eu ainda estou do lado de cá, você entendeu? Que continuo acreditando que o cara pode ter matado 50 pessoas, se ele aceitar Jesus de coração e se arrepender, que o mesmo perdão que Deus dá para um que nunca matou,
dá para aquele também que já matou. Quando eu falo essas coisas e quando eu entro por essas áreas, é porque eu ainda estou nesse grupo, louvado seja Deus, que continua acreditando que Deus perdoa o pecado da pessoa e que Deus pega o passado da pessoa e lança lá no mar do esquecimento. Eu continuo acreditando que Deus ainda diz para mim, Adinovan, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Tem crente aí, louvado seja Deus, que está no outro grupo, que precisa passar para o nosso grupo em nome de Jesus. Tem pessoas que continuam duvidando, sem entender que Deus foi capaz de perdoar você, limpar a tua ficha e te dar uma ficha em branco. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele purificou a minha vida, Ele purificou minha alma, Ele purificou meu espírito, Ele purificou meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Então eu preciso lutar para continuar crendo, porque não é fácil, irmão. Se vacilar quando pensa que não está tonto, pensa que não está caindo para um lado e para o outro, e aí olha aí o negócio complicando. Bendito ao nome de Jesus. Tem crente desse jeito. Quantas vezes já fui conversar com um crente, pastor, eu acreditava, mas hoje não estou acreditando mais. Eles estão cheios para cá. Aqui eu já fiz com dois, e eu creio que eu vou fazer com o cara. Não entra aí para dentro desse quarto aí, fica de joelho aí, tu só vai sair daí quando Deus te renovar e quando tu sentir que tu foi perdoado por Deus, que tu foi purificado pelo sangue de Jesus. Ou nós acreditamos, ou nós somos crentes pentecostais, ou vamos entrar por uma área de viver pela razão e pela lógica, e pela razão e pela lógica o crente vai bater nos quintos dos infernos. Para chegarmos no céu precisamos acreditar no sobrenatural. Louvado seja Deus. Se eu querer servir a Deus baseado nas coisas naturais desse mundo, eu estou perdido. Se você for crer no perdão de Deus baseado nas coisas naturais, você está perdido. Nós precisamos acreditar que Deus é misericordioso e que pelos nossos merecimentos nós iríamos todos para o inferno. Pelos nossos méritos nós não merecíamos estar aqui, não merecíamos o céu, não merecíamos nada de Deus. Nós merecíamos pelos nossos atos, pelos nossos feitos, era ir para o inferno. Mas Jesus teve misericórdia de mim e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu fui um dos tais e vim a Jesus, e Ele aliviou a minha vida, e hoje eu vivo em descanso. A minha alma está descansando em Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você precisa ser valente, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu. Satanás, ele trabalha para enfraquecer a tua fé, para me enfraquecer, para levar a gente a duvidar da nossa salvação. E a Bíblia diz que quem duvida não pode chegar no céu. Lembra que Pedro duvidou quando Jesus disse: caminha, Pedro, sobre as águas. O tal do Pedro duvidou e ele ia morrer. Foi Jesus. Foi preciso Jesus chegar lá e acudir o infeliz. Mas Jesus acudiu. Bendito é o nome do Senhor, porque ele duvidou. A Bíblia diz que aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando eu aceitei Jesus, passou uns dias, uns 2 meses, eu ia passando, um primo meu me chamou: vem cá, lá no mercado. Eu disse: o que é, moço? Eu estou atrasado, eu preciso chegar na igreja, só falta 10 minutos. Vem cá, ó, e esse aqui está aí agora na Bíblia debaixo do braço. Eu estou indo da sua conta. O que você tem a ver com isso? Porque ele veio falar aquilo esnobando, tirando mão da minha cara, que eu já dei alguma coisada. É da sua conta?
lhe devo alguma coisa? Sim, mas calma. O que você quer mesmo? É porque agora tu está dizendo que é crente, e lá na igreja de vocês, o cara pinta e borda, e Deus chega lá e fica dizendo que é crente. Era bandido, era ladrão, era prostituto, era adúltero, e era não sei o que, e era não sei o que. E eu disse: é verdade, era mesmo. Lá é uma igreja de ex-adúltero, ex-prostituto, ex-ladrão, ex-bandido. Lá é uma igreja de ex, porque não é mais. E aí eu disse: mas tu já fez tal coisa, fez ou não fez? Eu disse: fiz. Quando foi que eu fiz isso aí? Quando tu não era crente, nós andávamos juntos, e tu já fez isso. Eu disse: já. Quando foi? Quando nós andávamos juntos, quando eu era sem vergonha igual tu. Eu era do Rio de tu, estava na mesma forma. E tu já fez isso e botou assim umas 15 coisas. Tu já fez isso aqui tudo ou não já? E os outros chegou para poder tentar me agarrar. Eu disse: já fiz isso aí tudo. Mas tu esqueceu de colocar uma coisa, mas tu não lembrou. Eu disse: o que foi que tu fez mais? Eu disse: tu esqueceu de colocar aqui embaixo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. No dia que eu aceitei Jesus para cá, eu já pratiquei isso de novo. Não, quando tu não era crente, eu disse: pois Jesus está contando do dia que eu aceitei Jesus para cá. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus. Quando você faz isso, meu amigo, você está discordando do perdão de Deus. Não, está assim, deixa eu te explicar. Aí cheguei, eu gastei a meia hora, cheguei lá, tive que explicar para o irmão Décio, o dirigente da igreja, porque eu cheguei atrasado. Eu sei que eu estava com um ali no mercado, um bocado, ele disse: foi bom, louvado seja Deus. Eu disse: meu amigo, tu tem quantos filhos? Eu tenho 2. Se um dia um dos teus filhos errar, te desobedecer, e foi embora, desobediente, e um dia esse filho teu se arrepender de coração, chegar chorando: eu quero o seu perdão, eu quero que o Senhor me perdoe, prometo para o Senhor que a partir de hoje não vou mais fazer aquilo, o Senhor me perdoa. Eu disse: o que é que tu faz? É claro que eu perdoo. Espera aí, se eu e tu, que não valemos nada, tudo porque nós perdoamos nossos filhos, aí tu imagina o nosso Deus. O ser humano, quando ele peca, ele desobedece a Deus, ele afasta de Deus, vai para bem longe de Deus. Mas se um dia ele se humilhar e chegar diante do Senhor, como eu fiz, eu já pedi perdão a Deus por tudo isso aí que eu fiz, eu tenho certeza que Deus me perdoou, porque Ele é um Pai mais amoroso do que eu, do que você. Deus é tremendo quando o homem se arrepende. Eu disse: a Bíblia diz que tinha uma cidade chamada Nínive, e esse povo pecava demais, e Deus mandou o recado que iria destruir aquela cidade. E quando o profeta Jonas entrou naquela cidade dizendo: Deus vai destruir vocês, Deus vai acabar com vocês, olha, vocês sempre viram, Deus vai matar vocês, porque vocês fez isso. Quando a notícia chegou no rei, o rei não levantou o pescoço, o rei não endureceu o pescoço, o rei se humilhou e disse: olha, 3 dias de jejum, ser humano, animais, todo mundo jejuando, e vamos tirar as roupas caríssimas. E lá com eles faziam uma roupa de pano de saco, que era um gesto de humilhação, de se humilhar diante de Deus, e sentava sobre cinza. Vamos nos humilhar, para ver se Deus tem misericórdia de nós e não acaba com a gente. Bendito é o nome do Senhor. E eu disse: quando Deus viu a humildade deles, eles se humilhando, a Bíblia diz que Deus voltou atrás e não matou aquele povo, não acabou com aquela cidade. Engrandecido o nome do Senhor, e falei para ele: entende o que é Deus, entende como que é o nosso Pai Celestial. Agora, se tu ficar batendo cabeça aí tu está batendo testa contra Deus, tu está indo de encontro a Ele, tu está querendo vencer Ele, querendo dizer que Ele não perdoa ninguém. Não, mas não é isso que eu estou falando. Em outras palavras,
Tu disse que eu fiz isso e aquilo, e bebê, bambambam, e que agora, depois que aprontou, vai lá para a igreja. Tu está querendo dizer o que Deus não perdoa? Mas eu falei para ele, eu te digo nessa noite, nessa boca de noite, que o meu Deus é um Deus de misericórdia, que aqueles que se humilham na sua presença, se arrependem, reconhece que errou, Ele está pronto para perdoar e fazer dessa pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas passam e Deus joga para lá, Deus nem lembra mais dessas coisas, e agora o cara passa a ter uma vida nova com Deus, na presença do Senhor. Então tome cuidado. São detalhes, irmão, que a gente está falando uma grande coisa. Não precisa a gente falar, eu sou contra tal coisa. Basta uma coisinha, que eu já entendo tudo. É 30 irmãos mexendo com gente. Não é 31 dias, não. Eu sei de muita coisa. Já vi muita coisa. E as coisas que eu já vi, tudo isso foi experiência. A gente deu experiência para a vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando a pessoa fala uma coisa, eu já sei o que a pessoa é. Não precisa eu fazer um exame do DNA da pessoa, não, já sei quem é a pessoa. Bendito é o nome do Senhor. Se é a favor, se é contra, bendito, se acredita no perdão de Deus, se não acredita. Como é que eu não acredito no centro de recuperação? Aí me engano, eu não ajudo porque dá comida vagabundo para dar vagabundo ir embora. Em outras palavras, ele está dizendo que ele não quer ajudar, que ele não acredita que Deus pode perdoar. Certo? Hoje eu estou num campo razoável, um campo hoje, com 33 templos, rendendo que esse campo rende. O número de crentes que tem, hoje nós temos mais de 650 dizimistas cadastrados aqui, só aqui na sede, sem contar as congregações. Então aqui a sede, com criança e quem não é dizimista, no mínimo, nós temos 750 crentes. Só aqui na sede, não é contando com alto outro, não sei quem é, não. Viu? Então daqui não vem todo mundo para a igreja, sempre falta, uns vêm um dia, outros vêm outro dia, assim. Era para eu dizer assim, não vou mais trabalhar pesado não. E eu teria até uma certa razão, porque eu já fiz minha base. Certo? Quem quiser que iria fazer. Quem quer, acaba chegando e diz, moço, e aí? Como é que é o campo lá? O campo é bom. Já tem outros pastores lá, isso eu já dei, já falei para Cleomar, que quando ele preencher os requisitos, eu emancipo. Iraporã, mas que vai preencher, que eu não trabalho com trambique, como eu vejo muitos pastores trabalhando. O estatuto diz que para emancipar uma região tem que ter 3 templos além das 7, uma casa pastoral, 100 membros, campo para trabalho e tem que render 10 salários mínimos. E a maioria dos campos aí não rende, mas eles fazem os trambiques, então eu não quero ir para o inferno, eu quero chegar no céu. Aí eu digo, vai Cleomar, trabalha aí. Dia que você chega lá, cheguei para a John Lennon e disse, vai, trabalha aí. No dia que tu fazer tu ganhar isso aí, ter essa renda, eu vou lá e emancipo. Eu não tenho interesse de segurar tudo para mim. Agora, fazer trambique é que eu não vou. Bendito é o nome do Senhor. E aí, louvado seja o nome de Jesus. Então eu continuo acreditando que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso. Mas tem um monte aí. Então eu dou comida. A Bíblia diz assim, que independente da pessoa se recuperar lá no centro de recuperação ou não, eu receberei a recompensa de Deus. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, quem ajuda o necessitado empresta a Deus. Então eu estou ajudando o necessitado, eu estou ajudando uma família que de si mesmo não tem condições de resolver aquele problema, pode até ter dinheiro, mas não consegue resolver o problema. Então eu recebo a pessoa, tento ajudar a pessoa e às vezes eu consigo resolver o problema da família. Então é uma família necessitada naquela área, e aquilo que eu fiz não vai ficar esquecido diante de Deus.
aquilo que eu fiz, Deus vai me recompensar, independente da pessoa se recuperar ou não, receberei a recompensa do meu Deus por um prato de comida. Então não era mais que eu estar me lascando não, né? E nós pegamos uma empresa, uma casa, Milson pegou, e aí Milson, se o senhor quer fazer mais eu, nosso menino do centro, bora, eu só estou precisando mesmo lá para o centro de recuperação, e nós metemos a mão, só faltam umas coisinhas lá para terminar, e hoje já fizemos o contrapiso, rebocamos por dentro e por fora, e cobriu e tudo, e fez fossa e não sei o que, e eu creio que até quinta-feira a gente entrega a chave para a dona em nome de Jesus, e eles acabam de pagar o restante, e nós já ficamos doidinhos por dinheiro. Louvado seja Deus, não é um povo direito demais, é honesto demais, graças ao Senhor Jesus. Então o que eu estou fazendo lá, louvado seja Deus, é para dar comida. Eles estão lá dentro do centro de boa, e eu estou lá trabalhando de pedreiro com alguém, e nós sofremos para ganhar um dinheiro, para dar comida a eles, porque eu tenho que continuar acreditando que Deus ainda transforma vidas. Que Deus ainda transforma vidas. E tem muitos que são pastores, que eu mais vim ajudou a sair da droga, e hoje é pastor e está fazendo um grande trabalho para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu preciso, hoje mesmo nós recebemos você entendeu, só com a roupa do corpo. Aí já falei para o irmão Nilson, tem que arrumar roupa para ele, arrumar um chinelo, a pasta de dentro, uma escova, um antitranspirante, um sabonete, isso e aquilo. Você entendeu? Então a gente recebe, a pessoa recebe hoje lá só uma roupa do corpo, só uma roupa do corpo, e vamos ter que cuidar dele, vamos ter que dar apoio para ele, dar comida, você entendeu? Dar cama para dormir, dar uma coberta, está chegando o frio, tem que ter uma coberta boa para se embrulhar, você entendeu? Então eu preciso, independente da pessoa se recuperar ou não, o que eu estou fazendo, receberei a recompensa de Deus. O que você está fazendo, você vai receber a recompensa do Senhor, nosso Deus. Então precisamos, louvado seja Deus, estar nesse grupo que ainda crê, você entendeu? Que Deus ele faz milagre, e que Deus liberta, e que Deus perdoa, e que Deus purifica o ser humano. Nós precisamos, independente do que a pessoa já fez, precisamos crer de todo o coração que o Senhor transforma. Tem gente que só acredita que Deus transforma se a pessoa vier de uma família direita, uma família honesta. Mas se viesse, entendeu? Não lembra lá daquele povo quando disse: ei, é Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha o grupo. Nós não vamos falar mais não, já é 9 e 10. Se nós for falar desse negócio, eu vou bater demais numa classezinha que ainda tem dentro da igreja, e eu tenho que quebrar esses crentes. Eu tenho que descer o chicote nesses crentes incrédulos, nesses crentes que não estão crendo, para levar eles a crer, para o bem deles, em nome de Jesus, viu? Mas é muita coisa, louvado seja o nome do Senhor, que eu preciso colocar em prática, para eu ter o direito de abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu creio em Deus, eu acredito que Deus pode fazer obras grandes. Fica de pé em nome de Jesus e bora orar. Aqui na prancheta não teve nenhum visitante, mas se tem algum visitante que Deus tocou no teu coração e tu quer receber Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus, para eu orar você, para tu receber Jesus. Tem alguém nesta noite que quer tomar essa decisão em nome de Jesus? Que Deus em Cristo te abençoe. Pois vamos orar em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por mais um dia, pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ter nos purificado. Obrigado por ter, Deus, nos perdoado. Obrigado por tudo isso. E me ajuda, Espírito Santo, a continuar crendo que Deus me perdoou, e que Deus perdoa, e que Deus continua perdoando. Espírito Santo, abençoa a vida daqueles que estão na miséria, e ajuda eles a vir para os pés do Senhor. Deus, abençoa a vida de cada um, abençoa a família. Deus, nos dá um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor, Pai. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus,
a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.